Graça e paz, igreja. Meus irmãos, é um prazer muito grande, uma satisfação poder estar aqui com os irmãos, com esta igreja. Como disse o pastor Arthur, né? O João, como conhece os irmãos, ele é meu tio, é irmão da minha mãe. E em 2001, quando estive aqui em Fortaleza, na casa dele, eu vim para a casa dele, fiquei 3 meses aqui com ele e foi o suficiente para mim sair daqui renovado. Na verdade, eu já vou ler uma palavra, mas eu quero contar rapidamente como que eu vim parar em Fortaleza, na casa do tio João. Em 99, eu tinha 19 anos e me levaram para São Paulo. E eu me envolvi com algumas coisas lá. Eu queria ser jogador de futebol, mas não dava mais. Eu já tinha 19 anos, então ficou bem apertado. Mas, assim como Deus tinha este plano de eu ser um servo dele, um anunciador da palavra, Satanás também tinha o plano dele. E, por incrível que pareça, talvez algumas pessoas não acreditem, como algumas pessoas já me disseram que não é verdade isso, mas eu estive dentro do Corinthians, fiz vários testes, fui aprovado em todos, e só faltava eu me apresentar àquele que era responsável ao time profissional, porque o meu passe já estava garantido, com 19 anos eu já ia direto para o profissional. E prova disso que, faltando apenas mais ou menos 5 dias para me apresentar, eu não sabia o que estava acontecendo, mas Deus sabia. Eu fiquei como louco, eu perdi toda a minha coordenação motora, emocional, não física, mas a emocional. Eu fazia as coisas sem pensar, eu fazia coisas sem noção, e as pessoas não sabiam o que fazer, me levaram para o Mandaqui, Hospital de São Paulo, no bairro de Tremembé, e eu fiquei internado na ala daqueles que estavam em observação, para ser avaliado, e dali, se não houvesse uma melhora, eu seria internado no hospício como louco mesmo. Mas o médico que passou a me atender, ele foi usado por Deus e chamou meu irmão e disse: olha, o seu irmão, ele não tem nada, não tem nenhum desvio, ele não tem nenhum problema psiquiátrico, nada, o seu irmão é perfeito. O problema do seu irmão é alguma coisa espiritual. E ele disse: pega seu irmão, leva para o Ceará rapidamente, porque se ele ficar em São Paulo, ele vai perder a vida dele. E me levou para o Ceará. E dentro de mais ou menos 6 meses, eu me recuperei fisicamente, tomei forma novamente, passei a me alimentar direito, mas nesse inteirinho de 6 meses, eu fui no espiritismo, eu fui no centro de Umbanda, e fui consultado por médios e fui consultado por macumbeiro, e até Satanás, ele tomou o corpo daquele macumbeiro, e naquela entrevista ele disse para mim, ele disse: você ia ser jogador de futebol, você ia ser cantor e você ia ser um grande empresário. Você tem 3 sonhos. O primeiro sonho era ser jogador, o segundo era ser cantor, e o terceiro, caminhoneiro. Você não ia ser caminhoneiro porque você ia ter muito dinheiro, não precisava ser caminhoneiro. E ele disse: você ia ter uma frota de caminhão, só por hobby. E eu disse assim: mas o que foi que houve? O que foi que aconteceu para mim ficar desse jeito? Ele disse assim: o homem da mão grande colocou a mão no meio e não teve o que fazer. Eu disse: mas e quem é esse homem? Ele entronchou a cara, deu um rungido assim, bem difícil, e não respondeu. Saí dali, minha mãe me leva no centro de Umbanda, ou no centro de espiritismo. O doutor que fez a cerimônia lá, fez um negócio bem estranho lá, e também não deu certo. Quando ele me levou até a minha mãe, disse assim: dona Raimunda, o seu filho, ele é médio e dos bom. Eu nunca vi um médio como ele.
Então, assim, se ele desenvolver aqui, ele vai ser o maior médio do espiritismo que a gente já conheceu. Dentro de mim, uma voz dizia assim: não é isso que eu tenho para você. E eu não conhecia Jesus, eu não conhecia Deus. E aí eu saí dali, fui para casa e disse: mãe, a partir de hoje eu não vou mais em espiritismo, eu não vou mais em macumba e não vou mais em igreja nenhuma, porque eu vou esperar Deus, porque Ele tem algo para mim. Passou 6 meses, a minha mãe disse: eu vou mandar você lá para o João. E eu não sabia, nunca nem tinha visto o tio João, não conhecia. E quando eu cheguei na casa do tio João, ele me recebeu muito bem e disse: filho, vamos para a igreja? Eu disse: que igreja que é? Ele disse: é a igreja evangélica. Eu disse: eu ainda não conheço. Ele disse: vamos comigo, você vai gostar. E o primeiro culto que eu tive na igreja batista foi como se eu tivesse nascido de novo. Eu fui renovado, aquela angústia, aquela falta de esperança acabou e eu passei a viver novamente. Quando eu vim para cá, na casa do tio João, eu só fiquei 3 meses, não deu tempo nem me batizar, né? Voltei para minha terra e através de uma Bíblia que eu ganhei do tio João, eu comecei a ler e a ler muito a palavra, mas não entendia muito. Mas mesmo sem entender, comecei a falar de Jesus para minha irmã, uma das minhas irmãs, e ela conheceu um rapaz que o pai deles era cristão, e eles congregavam lá perto de Solonópolis, num lugar chamado Milhã, lá no interior, onde a gente morava. Só que eles também estavam parados, não tinha igreja para eles onde a gente mora. E tudo aconteceu dessa maneira. Minha irmã se apaixonou pela palavra, se converteu através da vida daquelas pessoas, através de mim, conheceu aquele pessoal também, se converteram. E hoje eu fui para São Paulo em 2003 e fiquei lá até agora. Voltei agora. Eu vim dia 16, visitei todos os meus familiares lá no Ceará, lá no interior do Ceará, visitei todos eles lá, e para a glória de Deus, o tio João é testemunha, lá no sítio Luiz Ferreira, não existia crente, não existia igreja, e hoje tem uma congregação da Assembleia de Deus, Tempo Central, aqui de Fortaleza, tem lá na cidade, no interior onde eu morava, bastante pessoas já são evangélicas, e tudo isso através de orações. E eu louvo a Deus pela vida do tio João, porque a minha vida, a minha família foi alcançada porque ele já orava por nós. É tanto que Deus me trouxe até ele, fez uma obra na minha vida. Fui para São Paulo, lá eu fiquei assim um pouco, porque eu estava já 2 anos sem ir na igreja, mas eu estava bem fisicamente, psicologicamente. Só que quando eu cheguei em São Paulo, aí começou a bater algumas coisas, algumas dúvidas, algumas decisões eu precisava tomar. E uma certa vez eu estava em casa, cheguei do trabalho, me deitei, e o Espírito Santo disse assim: vai para a casa de Deus, se arruma e vai para a casa de Deus. Eu disse: eu vou dormir. E aquela voz de novo: veste uma roupa e vai para a casa de Deus. Eu fui a primeira vez, não deu certo. Cheguei na porta da igreja, ninguém me viu, ninguém me deu atenção. Eu disse: então aqui não é o lugar que Deus quer para mim. Mas no domingo eu fui no mesmo lugar, parei lá na porta, lá do outro lado, fiquei por trás de um carro, mas aquele que estava dirigindo o culto era líder de mocidade naquela noite, estava dirigindo o culto de jovens, e viu lá do outro lado, porque líder, irmão, tem visão, amém? Então, quando ele viu um jovem lá do outro lado, ele disse: aquele jovem deve estar querendo alguma coisa. Ele desceu do altar, foi até onde eu estava, me convidou. Eu nem disse que sim, nem disse que não. Ele foi me trazendo, eu entrei e ali fiquei. Quando fizeram o apelo, eu vim chorando para frente, aceitei, me reconciliei com Jesus. E eu sempre disse para minha esposa: filha, eu estou aqui na Assembleia de Deus, amo esse lugar, Jesus está em todo lugar. Mas eu nunca deixei de falar dessa igreja, ela é testemunha. Eu disse: filha, a coisa mais linda que eu acho na Batista é a forma como eles adoram, é a forma como eles recepcionam as pessoas, é a forma como eles se cumprimentam. E ela viu aqui hoje, né? Tem um momento da cumprimentação, todo mundo se cumprimenta, aquela coisa maravilhosa, e eu perdi o costume, né? Fiquei aqui no meu cantinho. Mas igreja,
Nós somos um povo que vamos morar na glória com o Cristo eterno e Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém, queridos? Então, nós temos pouco tempo e eu acho isso muito bom, para a gente não ser enfadonho aos irmãos. Eu quero ler uma palavra, compartilhar com os irmãos um texto sagrado que está na carta de Paulo aos Efésios. Eu poderia contar algo muito maior do que aconteceu comigo, igreja, mas nós não temos tempo. Então, dei um resumo muito simples e rápido para a gente entender que a palavra de Deus, ela vai aonde nós não podemos ir. Não é verdade? E a oração de um crente, a oração de um servo de Deus, ele ultrapassa as fronteiras. Amém? Então, não esqueça de orar por todos aqueles que ainda não têm a palavra, que ainda não conhecem a palavra. Efésios capítulo 3, os versículos de número 17, eu não sei qual o costume da igreja, se lê a palavra em pé, se pode ficar em pé, não tem problema. Lá na nossa igreja é tudo diferente. O importante é que todos nós ouvimos a palavra, guardamos a palavra e servimos a Deus pela palavra. Amém? Podemos ler? Versículo 17 de Efésios capítulo 3 diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém, igreja? Podeis sentar? Eu fico maravilhado com a grandeza do Deus que nós servimos, o Cristo que nós amamos e que nós o adoramos. Jesus Cristo, Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, que a Bíblia relata que ele, sendo Deus, não usurpou do poder de Deus, mas se entregou a si mesmo, né, para que nós pudéssemos termos a liberdade que temos de adorar, de exaltar o nome dele e vivermos as bênçãos de Deus. Igreja, nós temos uma riqueza em nós. Jesus é a nossa riqueza. Quando eu olho para esse texto, eu fico maravilhado, porque quem escreve esse texto é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um homem religioso, e este prezava a sua religião. Todos nós sabemos a história de Saulo, quando ele resolve lutar por aquilo que ele acreditava ser a coisa certa, mas ele não esperava que aquilo que ele estava fazendo era algo impossível para ele vencer, porque ele estava perseguindo um povo que apareceu de repente na terra, pregando o evangelho, pregando a salvação, pregando uma reconciliação. E quando ele se depara com a palavra da verdade,
A Bíblia diz, e nós conhecemos, que ele caiu do cavalo quando ele estava em uma perseguição árdua acerca da igreja primitiva daquela época. Ele estava com cartas de autorização para prender e para acabar com a religião. Segundo ele, era uma religião, uma seita que havia surgido. Não sabia ele que aquela seita era algo diferente, era algo que mudaria a história da humanidade. E quando Saulo de Tarso caiu do cavalo, ele ouviu uma voz e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, caindo do cavalo, ele disse: Senhor, quem és? Interessante é que ele já chama de Senhor quando ele caiu, porque ele percebeu que era algo maior, era algo mais poderoso. Saulo de Tarso, no correr da sua caminhada, ele se converte, ele entende a palavra, e o que eu acho mais lindo é que Paulo é um discípulo escolhido por Jesus depois da sua ressurreição, depois da sua glorificação ao Pai, e ele vai perseguir a igreja e vai ter um encontro com Jesus. Jesus fala com ele, ele entende o que Jesus fala, ele fica cego, perdeu a visão natural para que pudesse ver o espiritual, e ele, entendendo assim, a Bíblia diz que ele agora passa a viver uma vida diferente, uma vida de perseguidor. Ele passa a ser perseguido por causa do Evangelho. Imagina a pessoa que perseguia a igreja, agora é perseguido porque segue o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando Paulo escreve esse texto, eu fico maravilhado, porque Paulo, você não vê nenhum dos discípulos que andou com Jesus falar algo tão profundo como Paulo fala nesse texto. Veja que o que Paulo escreveu nesse texto, eu não vejo nenhum discípulo, por mais sábio, por mais íntimos de Jesus, eles são, mas nenhum deles receberam de Jesus a revelação que Paulo recebe. Paulo recebeu uma revelação em que nenhum outro dos discípulos receberam. Qual é a revelação? A revelação que Paulo recebe, irmãos, é acerca do amor de Jesus. Jesus, ele pregou várias vezes acerca do seu amor. É tanto, e nós conhecemos que no capítulo 3 de João, versículo 16, ele vai dizer que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os discípulos não entendiam isso. Pode ver que Pedro, por várias vezes, teimou com Jesus e disse para Jesus: o Senhor não vai morrer, porque eu não vou deixar. Jesus teve que dizer: afasta de mim, Satanás, porque Pedro, ele queria Jesus com ele, ele sabia, e o Espírito de Deus revela para Pedro que Jesus era o Filho de Deus. Haja vista que Jesus, uma certa vez, mandou eles pregar, e eles foram pregar, e quando eles voltaram, Jesus disse: quem os homens dizem que sou? E alguns diziam, alguns que andavam com Jesus, alguns dos discípulos disseram: alguém diz que o Senhor é o Elias, outros dizem que o Senhor é o profeta, é o espírito de Elias, é um profeta, uma coisa. E de repente ele disse para os discípulos: e vocês, o que dizem que eu sou? Todos calaram, mas Pedro disse assim: eu digo que o Senhor é o Filho de Deus. E quando Pedro diz esta revelação, Jesus fica maravilhado, e Jesus disse: Pedro, haja vista que não foi a carne que te revelou isso, mas o Espírito do Pai te revelou essas coisas. Ao mesmo instante que Pedro recebe a revelação do Pai, ele também, ao prosseguir do assunto, Jesus vai começar a falar que era necessário que o Filho do Homem padecesse. E naquele dia em que isso viria a acontecer, eles iriam deixar Jesus, para que se cumprisse a palavra do profeta que diz que o pastor das ovelhas foi pego e as ovelhas ficaram dispersas e ninguém ajudou o pastor. Está escrito. Então, eles não entendendo isso, Pedro, com aquela unção, aquela ousadia, aquele desejo de servir, disse: olha, Senhor, possa ser que venha acontecer, mas eu vou estar contigo, e se for possível, não tiver jeito, eu sou capaz de morrer com o Senhor na hora que vier te pegar
era mais ou menos assim. Eu estou falando assim para os irmãos entenderem o meu raciocínio. Quando Jesus ouviu isso de Pedro, Jesus sabia que estava no coração de Pedro. Jesus sabia que aquela força, aquela expressão era verdadeira. Contudo, não era correta, porque se não fosse assim, Jesus não precisaria morrer. Mas ele disse: eu vim para morrer por vocês, eu vim para dar vida a vocês, e para que vocês tenham vida, eu preciso morrer. Jesus precisava pagar o preço. Jesus precisava pagar pelos nossos pecados. Haja vista que lá em Isaías 53, a Bíblia vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e sobre ele caiu todos os nossos pecados. Então Jesus tinha que padecer para nos dar a vida. Que vida é essa? A vida eterna. A vida eterna. Nós estamos aqui, Igreja Batista, nós estamos aqui, povo de Deus, nós estamos aqui porque um dia nós iremos todos subir para a glória do Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele disse em João 14: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar, e se eu for, virei outra vez. Jesus foi, amém, igreja? Ele vai voltar, hein? Amém? Jesus vai voltar, igreja, para levar eu e você para morar com ele no céu. Assim a Bíblia diz que como ele sentado à destra do Pai está, um dia nós também estaremos com ele. Aonde? À destra do Pai. Será que você pode se alegrar com esta palavra? Porque a promessa da igreja é uma hora dessa, a gente subir, igreja, para a eternidade. Nada pode comparar com a glória que está preparada para a igreja, que seja batista, que seja assembleia, que seja universal, que seja a igreja que for, porque não é placa, não é ministério, não existe isso. A igreja de Jesus é a igreja que anda pela palavra, e se tem uma igreja que anda pela palavra, que eu conheço, é a igreja batista, a igreja Assembleia de Deus, a igreja que gosta da palavra. Então a palavra de Deus é quem garante, porque Jesus é a palavra, amém? Esse João, escrevendo, ele começa a escrever a sua carta, o seu evangelho, ou o evangelho de Jesus Cristo, mas ele escreve, e quando ele escreve, o primeiro versículo ele diz: e no princípio era quem? O verbo. E o verbo era quem? Era Deus. E o verbo estava onde? Estava com... É coisa gloriosa. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é quem vive em mim e em você. Agora, quando Paulo escreve isso aqui, e quando a gente entende o evangelho, irmãos, é algo sobrenatural. Eu já vou entregar a revelação e vou entregar para o pastor. Olha o que Paulo diz assim: para que Cristo habite pela fé. Quem aqui viu Jesus? Nós somos cristãos por quê? Pela fé. Agora veja bem, no vosso coração, para que Cristo habite em vós pela fé, no vosso coração, a fim de que estando arraigados. Irmãos, o que quer dizer essa palavra arraigados? Unidos. Amém? Arraigados, unidos. Eu ouvi até um comentário de um pastor que fala sobre união. União é isso aqui agora, amém? Está todo mundo unido no mesmo lugar, amém? Agora, a unificação, que é isso? Essa palavra que ele está dizendo, arraigados. Aí o pregador disse assim, que a união é mais ou menos assim, como um saco de batata. Está todo mundo ali. Está um saco cheio de batata. Então aqui nessa noite, vamos dizer assim, que aqui é um saco de batata. Está todo mundo dentro do saco. Agora, a unificação é o purê da batata. Amém? Descasca a batata, moe todas as batatas, deixa aquela massa bem gostosa, molha com leite e depois a gente saboreia aquela coisa gostosa, entendeu? A batata tem batata maior, tem batata menor, mas quando faz o purê fica como? Você podia dar um glória a Jesus por isso. Aqui não é assembleia não, mas a gente dá glória, bate palma, não é verdade? Sabe por quê, igreja? Porque
a coisa mais linda que Jesus gosta da igreja, que ele ama, é a unificação. Isso aqui, Paulo entendeu bem isso, a unificação da igreja. Para quê? E fundados em quê? Em amor. Só dá para ter unificação, essa palavra arraigados, se for em amor. Não dá para a gente ficar unido se não tiver amor, se não tiver aquela comunhão gostosa que a Igreja Batista tem, que até hoje eu sinto falta, porque a Assembleia de Deus é uma igreja maravilhosa, mas em algumas igrejas nossas falta essa coisa gostosa, tem aquela coisa, deixa quieto. Mas veja bem, olha o que Paulo diz, para quê? Poderdes perfeitamente conhecer, compreender, com todos os santos, a igreja aqui, todos os santos. Hã? Irmãos, eu fiquei sabendo de uma história tem algum católico aqui? Tem não, né? De Padre Cícero, irmãos, Juazeiro do Norte. Santificaram aquele homem e hoje ele é o pradoeiro daquele lugar. Mas eu fiquei sabendo que ele era um dos que ajudava Lampião. Quando o Lampião queria pegar alguém para matar, ele ajudava Lampião. As pessoas corriam para a igreja para se safar do Lampião e ele entregava. Ele era ruim. Eu disse, meu Deus, e o homem é santo. Santos somos nós. Não somos santos porque somos merecedores, mas Jesus, quando entregou a vida dele na cruz do Calvário, quando ele deu o último brado e disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele nos santificou de todo o pecado. Mas meu irmão, ou Ildemar, como queiram os irmãos chamar, nós pecamos todos os dias, mas nós somos santificados. Por quê? Porque nós vivemos ainda no mundo e vivemos ainda no corpo do pecado, mas nós não somos mais condenados pelo pecado. Nós já vencemos o poder do pecado, somos libertos do poder do pecado através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje somos livres e quando a gente peca, que seja por palavra, por pensamento, por ação ou por alguma coisa, o que acontece? Logo vem o quê? O arrependimento, a gente dobra o joelho e Jesus já abre os braços e diz assim, filho, está perdoado porque eu já paguei pelo seu pecado. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu pelos pecados de toda a humanidade, mesmo depois da nossa conversão. Eu nem era nascido, ou seja, há 2000 anos atrás, Jesus morreu por mim. Ele já sabia que eu ia ser Ildemar, sabia que eu ia ser pastor de igreja, sabia que eu ia ser membro da Assembleia de Deus, sabia que eu ia me converter na Batista, mas que eu ia para outro lugar, ia continuar a vida na Assembleia de Deus. Quem sabe um dia eles me trazem de São Paulo para cá e eu vou seguir a Deus em qualquer outro lugar que seja aqui na Batista, mas o nome dele vai continuar sendo glorificado, porque é ele que domina, é ele que reina, é ele que governa o mundo e as potestades do ar, é ele que domina. Aleluia. Agora veja bem, o qual seja com todos os santos entender perfeitamente, compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Isso aqui é um mistério muito grande. Irmão, dá para a gente compreender isso aqui? Olha aí, eu só vou falar isso aqui e eu termino, pastor. Olha o que a Bíblia diz, que Paulo escreve isso aqui é muito tremendo, irmãos. Como é que pode? Para que a gente entenda através da fé, através de Jesus Cristo no nosso coração, a gente entenda que compreenda com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Paulo está falando da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do amor. Jesus, ele diz assim, que o Pai amou o mundo de tal maneira. Quando Jesus ele diz assim, de tal maneira, não é que ele não soubesse ou não pudesse explicar, é que a nossa capacidade humana não iria compreender, amém? Não tem como a gente compreender. Paulo ele tem uma noção e ele vai tentar explicar essa noção acerca do amor, e ele vai dizer, para que a gente entenda esse amor, a gente tem que estar primeiro unidos.
Para que a gente compreenda a profundidade, a altura, a largura, o comprimento desse amor, a gente tem que estar unificados em amor. Irmão, isso aqui é muito forte. E o que é isso? Qual é essa profundidade? E eu, através de oração e do Espírito Santo, para entender o que Paulo estava querendo dizer, eu tive que orar, e o Espírito Santo me levou a uma reflexão. E qual é essa reflexão? Eu disse: olha para o céu. Estou olhando. Você consegue ver a dimensão? Consegue alcançar algum limite do céu? Eu disse: não. Olha para a terra, você consegue alcançar a visão para baixo da terra? Não dá, Senhor, eu só estou vendo aqui. Não tem como, se colocar um aparelho aqui e começar a cavar, eu vou cavar o resto da minha vida e não vou chegar do outro lado. Ele está certo. Olha para a sua direita, olha para a sua esquerda e para a sua direita. Consegue ver o fim da sua visão? Você consegue enxergar isso? Eu disse: não. Ele disse: pois é, Paulo está revelando isso. O amor de Deus, ele é assim, você não consegue chegar a limites. O amor de Deus não tem limite. Eu disse: sim, Senhor, e agora? Estou entendendo, eu não consigo enxergar o céu, porque a visão humana não enxerga. Eu não consigo chegar ao limite do céu, porque não tem aparelho nenhum que consiga transportar a gente até lá. Não tem também esse limite, porque é infinitamente. Aí o Senhor me disse: pois é, meu filho, da mesma forma o meu amor. Quem conhece o meu amor não tem limite para me amar, e não tem limite para amar o próximo, porque ele disse: aquele que quiser vir após mim, ama o Pai acima de todas as coisas. Então, irmãos, amar a Deus acima de todas as coisas é conhecer o amor dele, é ilimitado. Então, quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, aí tem um detalhe: ama o teu próximo também, como a ti mesmo. Então eu consigo entender o amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, ele não tem limite. Como é isso, meu amigo? Como é isso, meu irmão? É mais ou menos assim: Jesus estava no caminho do Gólgota. Jesus estava sendo levado, um pedaço de madeira, a qual ele ia ser pregado, ele estava carregando. E quando Jesus estava carregando aquele pedaço de madeira nas costas, se fosse só carregar, estava bom. Jesus já tinha tomado uma coça lá no morão, já tinha sido condenado, tomou uma surra, 39 chicotadas ele levou, e mais bofeteamento. Jesus estava com a sua carne toda cortada, sangrando muito, mas ele, mesmo assim, alguém ia e ainda ia batendo e ia dizendo a ele: se tu és mesmo filho de Deus, profetiza quem é que te bate. Jesus não abriu a boca. Aleluia. O que é isso? Eu entendo isso assim: é o amor de Jesus. Não, como é difícil a gente amar aqueles que nos perseguem, como é difícil a gente abraçar aquele que não quer conversa com a gente, não é verdade? Mas aqui eu entendo que o amor, quem tem esse amor, entende esse amor, irmão, não tem barreira. A pessoa está falando mal, está fazendo cara feia, mas ela está com o coração aberto, louvando a Deus e dizendo: Pai, perdoa ele, porque ele não entendeu, ele não sabe o que faz, e você tem paz com Deus. Amém, igreja? Quem está entendendo essa mensagem? Esse é o amor de Deus, um amor incomparável. Quando a gente ama a Deus, irmãos, não existe barreira. E eu aprendi que até enfermidade, quando a gente ama a Deus, a enfermidade perde as forças. As doenças perdem força contra a nossa vida. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele não deixa que nada ruim aconteça com você, porque você tem amor. Haja vista que tem pessoas que acreditam que por muito consagrar a vida, por muito orar, se separar de todo mal, irmãos, isso é um perigo, porque quando as pessoas oram muito, se consagram muito, não é proibido. Jesus disse que há demônio que só sai com jejum e oração, mas quando a gente se reserva muito, quando a gente se consagra muito, a gente fica muito santo, e quando a gente fica muito santo, Jesus perde a santidade dele para nós, porque quem é santo agora é nós. Sejamos santos na vontade dele, na dependência dele, conhecendo que ele é santo e nos fez santo pelo seu muito amor com que nos amou, e por isso nós somos gratos a ele. Toda honra, toda glória seja dada ao nome de Jesus. Devemos nos consagrar, nos santificar, mas não faça muita coisa, porque Jesus é quem domina. E que toda consagração seja primeiro para ele, para que nós venhamos ter mais poder, para que o mal não venha nos vencer. Porque quando nós entendemos o amor,
O amor, ele cobre tudo que for de ruim. Eu aprendi a amar a igreja. E quando eu aprendi a amar, foi quando eu entendi o Evangelho. Porque tem muito assembleano religioso. Tem muito assembleano religioso. Eu era um. Não dá tempo de contar meu testemunho. Mas eu era religioso. Ser religioso é um perigo. Porque o que impera e o que governa as nossas vidas... Eu estava conversando com meu tio e falando acerca de um irmão meu. Eu disse, olha, meu tio, o meu irmão está tendo muito convite para cantar em bandas de forró. Eu tenho um irmão meu que é levita, gravou 2 CD e canta muito para Jesus. Eu acho muito lindo. Eu gosto de louvar o Senhor também, mas ele é mais. E... está tendo muito convite. Outro dia ele chegou e disse assim que ia tomar 1 litro de conhaque que estava lá na casa não sei de quem. Eu disse, meu irmão, você ceou ontem. O que está acontecendo com você? Ele disse, meu irmão, eu estou quase aceitando convites para ir cantar banda de forró. Eu disse, você pode até ir. Porque Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio lá no Jardim do Éden. Mas tem uma coisa, e a palavra, quando a gente entende o Evangelho, nós perdemos o livre-arbítrio, porque uma vez que nós entregamos, se a gente entrega, então é Ele que vai cuidar, não é verdade? Se a gente entrega a nossa vida para Jesus, o que eu vou fazer mais com ela? É Ele que vai governar, é Ele que vai me abençoar, é Ele que vai me guiar, é Ele que vai me levar, me trazer, me guardar, porque Ele domina todas as coisas. Aí o tio João deu risada e falou, rapaz, eu já ia te repreender, mas você está ligado. Eu disse, pois é, porque eu entendi que quando a gente aceita Jesus, Ele cuida de tudo, e que Deus nos abençoe. Pastor Arthur, a oportunidade é sua, em nome de Jesus.